Fala galera, beleza? Então, hoje eu tô aqui para falar para vocês as 10 coisas que eu aprendi com os suíços. Fica comigo aqui, dá o seu joinha, deixa seu comentário, o que é que você achou do vídeo. O primeiro ponto que eu quero colocar é pontualidade. Os suíços, eles são extremamente pontuais. Claro que em todo caso existe sua exceção. Em toda regra existe sua exceção. Aqui, para você ter noção, os trens existem horários, os ônibus existem horários. Quando você chega em uma parada de ônibus, lá eles têm todo o relatório, todo o schedule todinho, com todos os horários que os ônibus passam. Às vezes acontece algum problema que eles não passam naquele horário. Porém, normalmente acontece de que se você chegar 1 minuto depois do horário planejado, do horário dito por eles, você está perdendo o trem ou estará perdendo o ônibus. Então, isso daí tanto vem ao caso profissional, como vem também ao lado pessoal. As pessoas aqui, se elas marcam contigo um compromisso às 3 horas da tarde, esteja lá 5 minutos antes, pois as pessoas são pontuais. Mesma coisa quando você fala profissional. Se você chegar atrasado no seu trabalho, isso parece até besteira, mas isso acontece muito com nós brasileiros. Aquele brasileiro, vou chegar 30 minutinhos depois, ou então, vou marcar um churrasco a meio-dia. As pessoas só começam a chegar 3 horas da tarde. Isso daí acontece muito com a gente, e aqui não é assim. E eles se chateiam com as pessoas. É impressionante o como eles se chateiam, como eles ficam mal com essa situação, porque parece que isso não é importante, parece que eles não são importantes, porque eles combinam uma coisa e eles querem deixar naquele horário. Então isso é o primeiro ponto que eu queria deixar, a simplicidade. O que é que acontece? Aqui na Suíça as pessoas, até mesmo aquelas pessoas que são bem-sucedidas, que possuem um poder aquisitivo maior, elas possuem carro, porém, às vezes elas deixam os carros dela dentro de casa para que não polua o meio ambiente. Então elas pensam muito nisso, elas começam a andar mais, elas andam muito de bicicleta. Aqui as pessoas normalmente combinam um jantar. Se o restaurante for próximo da casa dela, ela vai andando. É bom, elas falam até, é bom, eu chego lá, eu tenho um pouco mais de fome, eu saio de lá, eu já começo a fazer a digestão, e isso é algo que a gente no Brasil, a gente não tem. É engraçado, a gente estava lá nos Alpes, na casa da tia de Valerie, e estávamos com o carro, isso era à noite, já estava escuro, um frio desgramado, e simplesmente ela pegou e falou desse jeito, a gente vai almoçar em tal canto, beleza. A gente achava que a gente ia de carro, por estar frio. Só que tipo assim, o restaurante ficava, sei lá, 1,5 km lá da casa. A gente foi andando, no frio, à noite. Mas isso para eles é muito satisfatório, porque eles não estão poluindo o meio ambiente, eles estão deixando de gastar também. Mas eu acho que vem mais essa questão do meio ambiente, as pessoas são mais conscientes com isso, tá entendendo? E aqui mesmo, chega no domingo, as pessoas não vão dar uma volta de carro, as pessoas vão dar uma volta de bicicleta, as pessoas vão dar uma volta a pé, as pessoas fazem muitas caminhadas até longas, mas isso é típico suíço, separação de lixo. Aqui na Suíça, a gente já postou diversas coisas sobre isso. E aqui na Suíça eles levam muito a sério. Coisa que no Brasil, a gente, assim, às vezes a gente até acha besteira. Só que a gente, quando vem pra cá, a gente vê o quanto eles se esforçam para isso, o quanto se torna importante isso. Para o meio ambiente, para tudo. Então, eu acho que aqui eles separam tudo que você imaginar.
metal em um canto, garrafa plástica. Tem diferentes tipos. A gente tem o tipo de bebê, a gente tem a garrafa plástica, que é de material de higiene, produtos de higiene, quer dizer. A gente tem diversas outras garrafas plásticas, vidros. Existe o vidro que é transparente, que a gente precisa colocar em um local. O vidro que é verde em outro local, o vidro marrom em outro local. O vidro de copo de vidro, se você quebrar, é em um local diferente. Então, são pequenas coisas, fora o orgânico, que a gente também precisa separar. Então, são pequenas coisas que a gente faz e que isso vai nos ensinando, vai mostrando o quanto é importante isso do meio ambiente, tá entendendo? E existe o saco, eu até postei no nosso Instagram, segue lá o nosso Instagram, @Suíça Sem Fronteiras. Eu postei no nosso Instagram o saco plástico que a gente precisa colocar o lixo. O saco é muito caro aqui, então isso já faz com que a gente tente reduzir ao máximo a quantidade de lixo. E nesse saco plástico a gente não pode colocar todos os lixos. Cada lixo existe o seu determinado local para ser colocado. Isso foi outra coisa sensacional que eu aprendi aqui, o número 4, sobre sinceridade. Lembrar que sinceridade não é arrogância. Sinceridade é a forma sutil de você simplesmente falar a verdade. E aqui as pessoas são muito verdadeiras, são muito sinceras. É tanto que, assim, se você perguntar para uma pessoa no Brasil, e aí, cara, tudo bem? E aí, tudo bem, fulano e tal, tudo bem com você? A maioria das pessoas vão responder sim, mesmo ela tendo algum problema internamente. E aqui as pessoas não são assim. Aqui, se você pergunta se está tudo bem, aquela pessoa realmente vai dizer o que ela realmente está sentindo, o que está dentro dela. E isso é até engraçado porque você às vezes se choca com isso, porque as pessoas às vezes é tão sincera com você que você se sente mal se ela está mal. E aí também existe a sinceridade do lado de existe também a sinceridade quando você marca uma coisa e você precisa fazer aquela coisa. Eu lembro bastante, no Brasil eu com os meus amigos era muito assim, vamos combinar uma coisa para a próxima semana, tá bom, tá marcado, próxima semana a gente vai se encontrar, então tá fechado, sábado, tal hora. Chegava no dia, ninguém mais falava, ninguém fazia nada. E aqui as pessoas pegam isso de verdade. Elas falam e é sincero. Tipo, se ela tá marcando hoje, vamos marcar sábado que vem, às 3h35 da tarde, a pessoa precisa estar lá às 3h35, por mais que não haja mais nenhuma conversa entre elas duas, porque foi combinado e as pessoas se planejam para isso. As pessoas são sinceras aqui. Então, é até mesmo com roupa. Você pergunta como é que tá a roupa. Eu tô com a roupa que é essa camisa e tô com a roupa que é um short de tomar banho. Mas eu tô por isso porque eu tava tomando banho ali. Mas se eu perguntar para alguém, ela vai ser sincera. Porra, tá combinando nada. Tá horrível isso. Ela vai ser sincera com você, mas não é para você se sentir mal, ela só tá falando a verdade. Então, as pessoas aqui são realmente sinceras, são realmente verdadeiras. Então, pessoal, o 5º tópico é sobre honestidade. As pessoas aqui, elas são tão honestas que no transporte público não existe catraca, não existe nada cobrador, não existe isso. E você compra o ticket antes e entra no transporte público e às vezes se passa uma pessoa conferindo se você tem um ticket ou não. Caso você não tenha, você paga uma multa por isso. E as pessoas normalmente têm aqui o ticket. Não falo que é 100%, até porque existem pessoas desonestas. Mas em qualquer local existem pessoas desonestas.
Mas aqui as pessoas levam muito a sério isso da honestidade. Para você ter noção, existem algumas fazendinhas, existem algumas casas, floriculturas, algumas coisas assim, que vendem produtos, que eles colocam os seus produtos fora de casa ou fora da sua fazenda ou em algum local, e simplesmente a pessoa pega o produto, alguma fruta, algum legume, alguma coisa, e deixa o dinheiro numa caixinha. Não fica uma pessoa cobrando as outras pessoas lá. É simplesmente a base da confiança, a base da honestidade. Tem uma floricultura que eu comprei até uma flor para a tia de Valerie quando teve o aniversário dela, devido ao problema do coronavírus. As floriculturas elas estão deixando as flores do lado de fora e elas deixam uma caixinha ou para você colocar o dinheiro e anotar o nome, ou elas até mesmo estão deixando como se fosse para você preenche o seu nome, você pega como é o nome? Um boleto e você paga esse boleto no correio ou então na internet. Então eles têm tanta confiança que eles emitem um boleto, deixam um boleto para você pegar e você pagar dessa forma. Tem outra coisa que também é do lado da honestidade, que a gente tem uma professora no curso de alemão que ela ficou horrorizada com a questão com relação à corrupção brasileira, com relação aos subornos que existem para você sair de uma blitz, para você passar em alguma coisa, para você entrar em algum canto. Isso é completamente desonesto, mas isso existe. Eu não estou falando que aqui não existe, aqui também pode existir, mas existe em menos frequência. O ponto 6 que eu queria falar é algo que isso no Brasil as pessoas fazem muito. Aqui as pessoas respeitam muito o espaço do outro. Vamos dizer assim, no Brasil normalmente as pessoas chegam e dão a sua opinião sempre, até mesmo sem você pedir, as pessoas opinam sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida amorosa, sobre a sua vida emocional, profissional, o que for. Aqui as pessoas não fazem isso. As pessoas, quando se decidem fazer alguma coisa, não vem um pai, um tio, uma mãe ou alguém julgando. Nossa Senhora. É um pássaro, pessoal. Não existe isso da pessoa simplesmente começar a te julgar. Da pessoa... Nossa. Desculpa, pessoal. A natureza, né? Não existe isso da pessoa simplesmente entrar no seu espaço e começar a te julgar, começar a falar, eu acho que você não devia fazer isso, eu acho que isso daí, por que você vai fazer isso? Não tem nada a ver você fazer isso. Então, isso as pessoas aqui são muito na delas. Quando a pessoa toma uma decisão, beleza. Se der errado, beleza. Você tentou, mas deu errado. Ok. Isso daí pode acontecer na vida de todo mundo. E as pessoas aqui fazem muito isso. As pessoas tomam as decisões e ninguém se mete na vida de ninguém. Então, isso no Brasil acontece muito. Na minha família acontece, na sua família pode acontecer, na família de qualquer pessoa acontece. Então, as pessoas às vezes precisam se conter mais. Porque às vezes termina magoando aquela pessoa que está aqui do outro lado, tá entendendo? Isso daí eu acho um absurdo. E aqui as pessoas realmente ficam caladas, apoiam, e se não apoiar, aceita e não falam nada. É isso aí, beleza. Então, pessoal, o 7º ponto que eu queria colocar para vocês é não seguir o padrão. Aqui na Suíça não existe isso de padrão. As pessoas aqui, elas se vestem como quer. Ninguém está ali para julgar a pessoa. É engraçado que a gente no Brasil,
A gente vai para qualquer canto e a gente quer estar super arrumado. A gente quer estar mais bonito do que qualquer outra pessoa. E isso aqui não existe. As pessoas aqui se vestem como quer. Se elas quiserem sair de pijama, elas vão sair. Eu mesmo estou vestido. Olha como é que eu estou vestido. Eu estou com um short de flamingo e de abacaxi, com camisa quadriculada. Então, quadriculada, xadrez, não sei. Então, isso não existe aqui. As pessoas não ficam olhando e julgando as pessoas pelo que ela está vestindo, não. No Brasil isso acontece muito. Eu acho, às vezes você vai para algum canto, tem uma pessoa toda empiriquitada, toda embelezada, só no luxo. Mas, poxa, pra que isso? A pessoa até vive melhor dessa forma, se veste como quer. Eu tô assim, pessoal, porque eu tomei banho, tá? Não é assim, eu tô com outra bermuda ali. Mas eu não troquei. Então é muito isso, sabe? Não seguir manada. As pessoas aqui não seguem manada. Ah, se todo mundo tá fazendo isso, eu vou continuar, eu vou fazer isso porque todo mundo tá fazendo. Aqui também tem o lado do hobby. É tanto que a gente entra num curso e todo mundo pergunta qual o seu hobby. O que é que você faz de hobby? As pessoas possuem hobbies e às vezes são muito, muito estranhos os hobbies das pessoas. Tem um tio da Valerie que constrói avião pequeno. Tem pessoas, eu passei agora no negócio que tem um formigueiro gigante que a pessoa construiu. Então assim, às vezes as pessoas têm hobbies e isso daí é um padrão da pessoa. Então, cada pessoa tem uma coisa para fazer. As pessoas simplesmente não seguem a manada. Não, não, não fica preso àquele padrão. Isso aqui, Nossa Senhora, hobby aqui é muito importante, porque você tem um hobby de pedalar. Poxa, vai pedalar. Você tem um hobby de caminhar, vai caminhar. Você tem um hobby de fazer de jogar pedra no lago. Vai jogar pedra no lago. As pessoas possuem muitos hobbies aqui. Não siga padrões. Os padrões podem levar a gente as piores coisas que tem, como ficar se comparando às outras pessoas. Que isso para mim é a pior coisa que existe. Até porque, poxa, pra que se comparar com aquela pessoa se você tem a sua vida e ela tem a dela? Vocês não são iguais. Outro ponto que eu queria colocar aqui para vocês é com relação à comida, alimentação melhor. Quando a gente chegou aqui na Suíça, nós tanto colocamos como meta, como eu acho que o país em si nos fez pensar melhor sobre isso. A gente se mudou para cá e no Brasil a gente saía para comer, comia fast food, comia qualquer coisa do tipo. E aqui as pessoas normalmente elas comem muito saudáveis. E isso é um padrão que a gente está criando na nossa rotina de sempre comer muitos legumes, comer muitos vegetais, comer muitas frutas, comer coisas orgânicas que aqui possuem muito. A Suíça, as pessoas suíças, elas seguem um padrão, vamos dizer assim, que elas não gostam de comer produtos de origem de outro país. Claro que você tem uma fruta que é de outro país, que essa fruta não tem aqui na Suíça, elas compram. Mas produtos normalmente que são produzidos aqui na Suíça, existe uma maior venda, uma maior procura sobre esses produtos. É tanto que lá na Kita, lá onde eu trabalho, lá na Kita, lá onde eu trabalho, eu não posso comprar produtos que sejam de outros países. Eu só posso comprar produtos que sejam de origem suíças. E isso daí é um padrão deles.
E aqui a gente aprendeu a comer muito. Eu não comia muitos legumes. E aqui estou comendo tudo, tudo. É tanto que a gente está mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir na alimentação, eu falo, que a gente está deixando de comer carne e passando a comer mais os produtos vegetais e de origens vegetais. E isso eu acho sensacional, porque aqui você existe uma variedade gigantesca de produtos orgânicos de qualidade, e que isso me fez realmente pensar mais e colocar isso dentro da minha vida, sabe? As pessoas aqui normalmente antes do almoço, elas normalmente comem salada. Elas não é uma entrada, vamos dizer assim. Então, todos os almoços que você vai, jantar também, tudo que você vai, normalmente eles comem uma salada antes. E eu não gostava de salada. Quando eu estava no Brasil, eu não gostava de comer salada. E quando eu cheguei aqui, só como salada, como muita salada. Na Quita, todos os dias precisam ter salada. Isso é padrão, tem que ter salada. E aí vem a salada e depois vem o almoço. Que no almoço, só 2 dias na semana eu posso cozinhar produtos de origem animal. O resto são legumes, são grãos, são raízes. Então, isso fez mudar muito a minha dieta e isso eu me sinto muito melhor dessa forma, como me fez pensar mais sobre os animais, sobre os maus tratos, sobre a produção em massa de produtos de origem animal. E isso é um absurdo para o planeta. Se você for pesquisar, é um absurdo para o planeta. Isso degrada muito o nosso ecossistema. Então, esse foi outro ponto que eu queria colocar para vocês. As pessoas aqui normalmente não terceirizam qualquer tipo de trabalho e valorizar o trabalho da pessoa. O que é que acontece? Aqui na Suíça, quando você tem uma casa e que dentro dessa casa, normalmente no Brasil, as pessoas que têm um poder aquisitivo maior possuem uma secretária para arrumar, possuem uma pessoa para fazer uma comida, possui uma pessoa para lavar e passar roupa. Às vezes é uma pessoa, às vezes podem ser mais de uma pessoa. Às vezes um jardineiro, conserto de alguma coisa, de modo geral. Então, as pessoas aqui na Suíça, normalmente, elas não possuem secretária dentro de casa. Elas trabalham por si só, elas arrumam suas casas, elas fazem suas comidas, elas passam suas roupas, lavam suas roupas. Jardim, isso eu vim ontem fazer, até com os tios Javaleri. E eles poderiam muito bem pagar alguém para fazer o jardim dele, organizar o jardim deles. Mas eles sentem prazer em fazer isso. Isso é do suíço. Eles vão pro jardim, passam ali 3 horas fazendo alguma coisa, no outro dia novamente, no outro dia novamente. E aqui o jardim deles é gigantesco, então dá muito trabalho, só que eles não terceirizam, eles fazem porque eles gostam. Então isso é muito bacana, porque a gente está morando num apartamento que a gente tem que lavar nossa roupa, a gente tem que lavar nossas coisas. E isso daí, às vezes no Brasil não é dessa forma. Muita gente possui secretária. E aqui o trabalho de terceiros é muito caro. Quando você chama uma pessoa para consertar alguma coisa, o trabalho dela, quando ela cobra, é muito caro. Então as pessoas valorizam o trabalho de terceiros, as pessoas valorizam o seu trabalho. Então por isso também que as pessoas gostam de fazer as coisas dentro de casa, porque elas não vão estar pagando muito caro para outras pessoas fazerem,
algo que simplesmente elas podem aprender e fazer. Isso também é questão de babá. Normalmente as pessoas têm babá para cuidar da criança, a pessoa vai fazer alguma coisa, tem que deixar a criança com a pessoa. Aqui é impressionante, as pessoas saem com os carrinhos, as crianças recém-nascidas, e lá dentro do carrinho o pai correndo, o pai dando uma caminhada, coloca uma mochila aqui, coloca a criança dentro da mochila, especial, tá? A mochila não é uma mochila normal não. Então leva as crianças para tudo que é canto, não tem problema. Nos Alpes, neve, menos 20 graus, e os pais lá com as crianças brincando. Não tem isso de babá, eles levam as crianças para tudo que é canto mesmo. É impressionante isso. Às vezes você fica, caramba, sério que a pessoa está fazendo isso com a criança? Só que eles são ensinados desde jovens a fazer isso. Tem também a parte de montagens de móveis. A gente comprou os móveis lá para casa e para a gente pagar um montador seria muito caro para ele ir. E aí a gente fez, vamos tentar montar. E aí você abre o móvel, tem tudo explicadinho ali. Por que não fazer? Vamos montar. Eu pelo menos gosto muito. Valerie não gosta tanto não. Mas, poxa, é que nem tipo Lego. Você está montando Lego, vai construindo ali, vai construindo. Eu acho o máximo isso. E aí, poxa, chegavam as caixas lá gigantescas de móveis lá em casa. E lá ia eu montar. Claro que não montava tudo no mesmo dia e não com a mesma agilidade de um montador. Mas ia montando. Tá tudo perfeito, tá tudo durando. Tô dormindo numa cama que ainda não caiu. E perfeito. O último tópico que eu queria colocar para vocês, pessoal, é sobre respeito. As pessoas aqui na Suíça possuem um respeito gigantesco. Não é só dentro de casa, é no trânsito, são em estabelecimentos. O trânsito aqui da Suíça, ele é muito rígido. E aí, para você tirar a carteira de habilitação, é um processo gigantesco, é muito caro, é muito burocrático. E você precisa passar por provas e são difíceis. E aí o que acontece é que as pessoas aqui, elas não têm isso de ficar cortando as pessoas, furando o sinal. Quando tem uma faixa de pedestre, você pode fechar o olho e pode passar. As pessoas vão parar. Claro que existem aquelas pessoas que simplesmente não ligam muito para isso e querem se amostrar e fazem barbaridades no trânsito. Mas normalmente as pessoas respeitam muito o trânsito. Dentro de estabelecimentos, se tem uma fila, a pessoa fica na fila. Não existe isso de furar, eu tenho um contatinho ali que eu vou ali e vou passar na frente das pessoas. Isso é respeito ao próximo. Então, pessoal, tá chegando no final do nosso vídeo. É isso aí que eu queria passar para vocês, as 10 coisas que eu aprendi com os suíços. Deixa seu joinha, não esquece de comentar aqui o que é que você achou do vídeo, o que é que você acha de todos esses 10 tópicos.